Olá pessoal, vamos começar agora nosso aulão de resolução de questões voltados para o concurso da Prefeitura Municipal de Salvador, realizada pela banca FGV. São 10 questões voltadas para os principais temas recorrentes dessa banca. Primeira questão. Um ou uma professor, prepara uma aula pretendendo que os alunos não só aprendam determinado gesto motor, como também reflitam sobre certas normas e valores. Ao adotar esse procedimento, está levando em conta as categorias. Alternativa A, saúde e desempenho físico. B, saúde e conceitual. C, desempenho físico e procedimental. D, procedimental e atitudinal. Letra E, procedimental e saúde. Aqui a gente entra naquela tipologia dos conteúdos, né? Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Conceituais relacionados ao saber, os conceitos e a teoria de uma forma geral. Os procedimentais ao saber fazer, ou seja, os procedimentos, os gestos, a técnica. E os atitudinais relacionados ao saber ser, então voltado para as atitudes, as normas, os valores. Então, a partir do momento que os alunos só aprendem um determinado gesto motor, são conteúdos procedimentais, né, o objetivo procedimental, como também reflitam sobre certas normas e valores, contemplando assim os conteúdos ou os objetivos atitudinais. Então, a alternativa D é a correta, procedimental e atitudinal. Segunda questão. Existem muitas modalidades de ginástica, cada qual com seus limites e potencialidades. A principal característica da ginástica geral a ginástica geral não é uma modalidade esportiva, né? Ela tem mais um caráter participativo. Então, diferente da ginástica rítmica e artística, ela tem uma maior flexibilidade, né? Ela é mais voltada para a inclusão do que para a performance atlética propriamente dita. Então, vamos dar uma olhada nos itens. Item A. Trabalhar todos os músculos do corpo humano com vistas a preparar futuros ginastas. A ginástica geral não tem esse objetivo da prática esportiva voltada para o rendimento, né? Então, com vista para preparar futuros ginastas, a gente já pode eliminar esse item. Item B. Ser a mais adequada por utilizar movimentos conhecidos. Não é exatamente a principal característica da ginástica geral, né? Ela não é a mais adequada por utilizar movimentos conhecidos. Mas sim a gente vai para o item C, que é a grande característica da ginástica geral, que é não possuir finalidade competitiva, né? Como eu falei, a grande característica e o objetivo da ginástica geral é a inclusão, fazer com que todos participem daquele evento, né? Então, a alternativa C correta, vamos ver o item D e o item E. Item D, ser praticada por pouca gente, somente os mais habilidosos. Na verdade, a ginástica geral pode ser praticada por diversas quantidades de pessoas. Inclusive, em alguns eventos de ginástica geral, a gente pode estar observando alguns momentos com estádios inteiros, com pessoas realizando o mesmo movimento, né? Fazendo a mesma prática da ginástica geral. Então, ela pode ser praticada por muita gente e, por ser uma prática inclusiva, a gente pode tirar essa parte dos somente os mais habilidosos. Item S, ser muito esportivizada, como já falei anteriormente, ela tem mais caráter inclusivo do que voltado para o rendimento esportivo. Então, questão 2, item C, alternativa correta. Terceira questão. Atualmente, presenciamos o aumento de incidência do diabetes, assim como outras doenças associadas ao sedentarismo, mesmo entre jovens e crianças. A respeito do diabetes, analise essa afirmativa a seguir. Na diabetes, a gente tem a diabetes do tipo 1, que está muito relacionada ao dano causado nas células beta do pâncreas. Então, são pessoas que necessitam daquela injeção de insulina regularmente. Enquanto na diabetes do tipo 2, o que acontece é uma resistência das células à insulina. Então, vamos dar uma olhada nos itens. O diabetes do tipo 2 é caracterizado por uma maior sensibilidade das células à insulina. Na verdade, no tipo 2 é uma resistência das células à insulina. Item 1, errado. Segundo, o diabetes do tipo 1 está em geral associado à obesidade, especialmente no caso de crianças. Na verdade, o que está mais associado à obesidade é a diabetes do tipo 2, né? Justamente por ter essa resistência à insulina, é algo que com o tempo
o corpo vai criando essa resistência, né? Então é mais relacionado ao tipo 2, à obesidade. Terceiro item, o exercício físico auxilia a captação da glicose sanguínea pela célula. Correto. Então, item 1 e 2 errados, terceiro item correto, temos a alternativa C como a correta. Quarta questão. Considerando a definição de Huizinga, 2014, as opções a seguir apresentam características inerentes a todo jogo, à exceção de uma. Quando a gente trata do jogo, da brincadeira e do esporte, a gente tem que prestar atenção em algumas características. Na brincadeira é algo muito livre, enquanto no jogo a gente já tem alguns acordos entre os participantes, né? Então ela tem meio que um início, um meio e um fim definidos, mas diferente do esporte, que tem regras pré-estabelecidas e definidas por federações, o jogo é um meio termo entre a brincadeira, que é completamente livre, e o esporte, que tem essas regras pré-estabelecidas e definidas por federações e confederações. Então, vamos dar uma olhada nessas alternativas. Na alternativa A, regras padronizadas e pré-estabelecidas. Como a questão pede as características à exceção de uma, é justamente esse item A, né? O jogo não tem essas regras padronizadas e pré-estabelecidas. Enquanto que o item B é uma atividade livre e tomada como não séria, ok, o jogo de fato tem essa característica, é exterior à vida cotidiana, possui um fim em si mesmo e representa uma luta por algo ou a representação de algo. Geralmente a luta por conquista de território, né? Conquista de espaço. Então, alternativa A, alternativa correta. Quinta questão. Relacione as abordagens pedagógicas da educação física às respectivas características. Vamos lá. Um desenvolvimentista, a abordagem desenvolvimentista tem como principal característica o movimento como principal meio e fim da educação física. Então, ela não necessariamente está preocupada em alfabetizar as crianças ou criar um pensamento crítico. Ela está preocupada em justamente trabalhar as habilidades motoras, sendo o movimento como principal meio e fim da educação física. Na psicomotricidade, que é o segundo item, a gente tem o desenvolvimento da criança através de processos cognitivos, afetivos e psicomotores, como a própria abordagem já diz. Enquanto que no terceiro, que é a construtivista, a principal característica é a interação da criança com o meio, né? A partir da interação com o meio e da resolução de problemas, a criança vai se desenvolvendo. Então, características de cada uma dessas abordagens, vamos ver se contemplam os itens, né? A fundamentação para a educação física escolar é elaborada sobre os processos de crescimento e aprendizagem, característica da desenvolvimentista, muito relacionada ao crescimento e aprendizagem, principalmente motor, né? Segundo, envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança com o ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. Psicomotores, como a própria abordagem já fala, item 2, então já temos 1 em 2. E no terceiro item, a intenção é desenvolver conhecimentos a partir da interação do sujeito com o mundo, e para cada criança, a construção desse conhecimento exige uma ação sobre o mundo. Então, perfeita definição da abordagem construtivista. Temos então 1, 2, 3, vamos dar uma olhada nos itens. 1, 2, 3, item A correto. É uma característica da banca FGV trabalhar com colunas e a relação dessas colunas, ou itens verdadeiros e falsos. Então, se você tem certeza de algum item, já dá uma olhada lá nas alternativas, para ver o que você pode eliminar e aumentar a sua probabilidade de acertar uma questão. Então vamos para a sexta. Sexta questão. Com base na educação física higienista, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A gente já tem uma aula sobre tendências pedagógicas da educação física. No nosso e-book também é contemplado esse assunto. No nosso Instagram você pode encontrar algumas questões comentadas. Então vamos trabalhar um pouco dessa tendência que foi a primeira tendência pedagógica da educação física no Brasil, né? A educação física higienista. Item 1. Essa concepção era dominante na educação física brasileira, mesmo antes do militarismo. Correto, o militarismo vem logo após o higienismo, né, na época do Estado Novo, mas a educação física higienista foi justamente a primeira tendência pedagógica.
tinha como objetivo o desenvolvimento físico e moral da população, tinha como pressupostos a medicina e a eugenia, né, como sua base teórica. Segundo item, tem como principais autores Ling, Amorus e Spies. Ok, esses são teóricos relacionados aos métodos ginásticos europeus, né? Então, a educação física higienista, de fato, tem muita influência desses métodos ginásticos. Então, Ling, Amorus e Spies são teóricos, são relacionados aos métodos ginásticos europeus, que são uma grande influência da educação física higienista. Então, item 2 também correto. Item 3. A ginástica era seu principal conteúdo, cuja imagem era valorizada na escola. Correto, a ginástica era seu principal conteúdo desde a época do fim do Império, né? Então, a partir da reforma de Rui Barbosa, a educação física inclusa na escola tinha como principal conteúdo a ginástica, principalmente por ser baseada nos métodos ginásticos europeus. Então, temos nessa questão 1, 2 e 3 verdadeiros. Então, item E, a alternativa correta. Sétima questão. As opções a seguir apresentam características da educação física que estão asseguradas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, à exceção de uma. Muito importante também, essa banca sempre traz um tema, mas no finalzinho do enunciado tem a exceção de um. Então é importante ter bastante atenção nesse a exceção de um ou assinale a alternativa incorreta, porque às vezes se a gente no calor ali da prova acaba passando batido. Então vamos dar uma olhada nos itens. O que é que está assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases? Letra A, fazer parte da proposta pedagógica da escola. Perfeito, a educação física de fato faz parte da proposta pedagógica das escolas. A educação física ser componente curricular da educação básica. Sim, a educação física é um dos componentes curriculares. Ser facultativa nos cursos noturnos. A Lei de Diretrizes e Bases realmente aponta essa relação dos cursos noturnos com a prática da educação física facultativa. Letra D, está ajustada às faixas etárias. Com certeza é importante em cada faixa etária, em cada ciclo de desenvolvimento, ter um conteúdo e uma metodologia específica para aqueles alunos, né? Enquanto que na alternativa E, ser ministrada apenas por professores de educação física. A gente pode se enganar um pouco nisso, mas na educação física infantil, não necessariamente é preciso de um professor de educação física. Na educação física infantil, na educação infantil também pode ser ministrado por pedagogos, né? Então, letra E, alternativa correta. Que no caso é a incorreta, né? É a que não está assegurada na Lei de Diretrizes e Bases. Oitava questão. O professor, no início do trabalho com o conteúdo de lutas, reúne os alunos e os questiona sobre a experiência de cada um nesse tema, fazendo perguntas como: quais os tipos de luta que você conhece? Você já praticou alguma modalidade de luta? Quais? E você já viu ou gosta de filme de lutas? E qual é a sua opinião sobre o assunto lutas? Esse tipo de avaliação diagnóstica é usada para verificar as dimensões. Lembrando das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, a gente tem nessas perguntas principalmente o conteúdo, a dimensão do conteúdo conceitual, por perguntar quais são os tipos de luta que você conhece, se já praticou alguma modalidade, qual seria essa, se você já viu ou gosta de filme de lutas e qual a sua opinião sobre o assunto lutas. Estão relacionadas também à questão atitudinal, né? Quais são os valores, quais são as normas relacionadas àquele conteúdo, né? Aqueles filmes. Então, o tipo de avaliação diagnóstica através dessas perguntas em específico seria a dimensão conceitual e a atitudinal dos conteúdos, sendo relacionado às regras, à teoria propriamente dita, ao conhecimento, e também a atitude, aos valores e às normas relacionadas, né? Então, a alternativa A seria a correta da oitava questão. Nona questão relativa agora à avaliação física. Vamos lá. Em relação ao uso do índice de massa corporal, IMC, aplicado a crianças,
analise as afirmativas a seguir. Lembrando que o IMC é calculado a partir do peso dividido pela altura ou estatura ao quadrado, e ele é um bom preditor de doenças, é um bom preditor de saúde, mas não é um bom preditor de gordura, né? Então, se você quiser fazer uma avaliação da composição corporal, o IMC não é o mais adequado, mas o IMC, por ser uma ferramenta fácil de ser utilizada, né? Basta apenas 2 medidas, é um bom preditor de saúde e pode ser utilizado com diversos públicos, né? Desde crianças até idosos. Então vamos lá, item 1. O IMC é calculado da mesma forma para adultos e crianças, massa corporal dividido pela estatura ao quadrado. Perfeito, como eu havia falado. Item 2. O IMC de 25 é o limite superior da faixa normal. Na classificação do IMC temos de 18,5 a 24,9 essa faixa normal. Abaixo de 18,5 é considerado baixo peso, de 25 a 29,9 é considerado sobrepeso, e a partir de 30 é considerado obesidade. Então, o limite superior seria 24,9. Item 2, falso. Item 3. Mesmo em crianças, o IMC é um importante preditor de risco de doenças. Corretíssimo. Temos, então, o item 1 e o item 3 corretos, sendo, então, a alternativa D a correta dessa questão. 10ª questão, mais uma vez tratando sobre a tipologia dos conteúdos. Nas últimas provas dessa banca para professor de educação física, caiu bastante questões relacionadas à tipologia dos conteúdos, né? Atitudinal, procedimental e conceitual. Então vamos exercitar um pouquinho mais aqui. 10ª questão, relacione as dimensões listadas a seguir aos seus respectivos conteúdos. Atitudinal, procedimental e conceitual. Vamos lá, item 1. O aluno, ao aplicar uma queda, o faz de forma a amenizar o impacto para o companheiro. Então isso daqui é um valor, né, relacionado a realmente a atitude daquele aluno de preservar a integridade do companheiro. Então, de fato, é uma dimensão atitudinal e tem um relacionado a atitudinal. Próximo. Aluno analisa as diferentes técnicas de salto em distância em busca da mais adequada. Isso daqui está relacionado à teoria, né, ao conceito propriamente dito. Então, dimensão conceitual, já temos 1 e 3. O aluno realiza uma assistência do basquete aplicando a técnica correta, o procedimento, o gesto técnico. Então, 1, 3 e 2. Temos a alternativa correta 1, 3 e 2, alternativa D. Finalizando a aula de resolução de questões voltadas para o concurso de Salvador da banca FGV, buscamos contemplar os temas mais recorrentes das últimas provas dessa banca. Se você tem interesse em adquirir mais materiais voltados para esse concurso, entre em contato com a gente lá no Instagram, @concursosedfísica. Meu nome é Eduardo Augusto e até a próxima.